Olha, muita atenção nesse caso. Uma família de Morro Agudo pede orações pela vida de Davi, um menino de 1 ano e 4 meses que se afogou e foi declarado como morto. Segundo a médica pediátrica responsável e equipe do hospital, tentou reanimar Davi por mais de 1 hora sem sucesso. Quando o atestado de óbito já estava sendo preparado, a criança tentou respirar no colo da mãe. Ele segue internado. A médica Marta Vasconcelos está ao vivo aqui com a gente para falar desse caso que está sendo, inclusive, muito comentado, repercutiu demais. Doutor, agradeço, viu, a presença da senhora aqui no nosso jornalismo. Como é que essa criança chegou até os cuidados de vocês? Boa tarde. Boa tarde, Silmara. É um prazer estar falando com vocês, tá? E relatando esse caso que tenho mais de 30 anos de pediatria e que eu nunca presenciei uma coisa dessa, né? O Davizinho, como vocês devem ter visto, a mãe dele é técnica de enfermagem do nosso Hospital São Marcos. Ele foi recepcionado pela plantonista de plantão, tá? Aí ele já chegou sem vida, sem respirar, completamente roxinho, tá? Então ele chegou, aí ela já me acionou para ajudar como pediatra, porque ela é plantonista. Então, quando eu cheguei, o anestesista já tinha entubado o Davizinho. Aí a gente começou a fazer as drogas para ele poder voltar. A pupila dele não reagia, né? Então, ficamos mais ou menos 1 hora tentando reanimar o Davizinho, muito tempo, todas as enfermeiras em volta ajudando, todo mundo chorando, porque a Rosinha é técnica do Hospital do São Marcos, lá de Morro Agudo, e é uma pessoa muito querida. Então, ficou todo mundo ali em volta, tentando ajudar de tudo quanto é jeito. Ficamos aí 1 hora tentando. Aí depois eu vi as pupilas dele não reagiam, né? Então eu falei com a médica, agora vamos declarar, às 16h59, não esqueço mais, vamos declarar o óbito dele. Aí eu saí da sala, aí eu fui com a plantonista para fazer o papel para o SVO, que é onde a gente manda as crianças que têm acidente, né? Como no caso foi afogado numa piscina em casa, meia hora de descuido da mãe, coitada, que estava enchendo uma piscina pequena, né? De fibra, não é piscina grande. Aí, na hora que nós estávamos preenchendo já o papel para mandar o corpinho para o SVO, a enfermeira entrou na minha sala e perguntou se a mãe podia ver a criança, porque a mãe e o pai estavam em outra salinha, né? Aí eu falei, claro que pode, a mãe pode entrar, o pai também, para ver, né, dar o adeus à criança. Aí a mãe ficou com o bebezinho segurando no colo, né, fazendo carinho nele, o pai chorando muito, aí entrou a avó, que é o caso que mais me impressionou. Essa avó entrou na hora, começou a orar, assim, alto e forte, pedindo para Deus salvar o menino, e ela falava muito alto, gritava, né? E o menininho ali, a gente, todo mundo em volta, né? Todo mundo chorando pelo fato de ser uma técnica do nosso hospital, né? Uma pessoa muito querida, todos chorando. Aí eu fui, ela foi e segurou a criança no colinho, a avó saiu, né? Aí, quando eu ia fazer os papéis, eu olhei que ela estava no colinho, aí eu passei a mão na cabecinha dele, né? Porque é uma criança de 1 ano e ele é lindo, né? É uma criança, é um anjinho, né? Aí eu fui passar a mão na cabecinha dele, aí eu olhei para ele, eu vi que ele estava rosado. Eu falei, gente, mas como é que pode? Aí ele estava fazendo um movimento, tentando respirar, que a gente chama na medicina de gasping. Eu falei, deve ser por conta dos medicamentos que a gente fez, né? Que isso aí a medicina explica, né? Então eu falei assim, gente, peraí, vamos colocar ele de novo na cama aqui e vamos colocar um catéterzinho de oxigênio para a gente poder ver se que vai acontecer. Aí as meninas foram, colocaram um catéterzinho de oxigênio, monitoraram ele de novo. Daqui a pouco, quando eu olho, ele voltou a ter saturação, ele voltou a ter frequência cardíaca. Aí eu fiquei olhando, eu falei, não tô acreditando no que eu tô vendo. Aí o anestesista voltou de novo, falou, vamos entubar ele de novo. Eu falei, vamos tentar, porque não é possível, já tem mais de 1 hora que esse menino tá parado e todos sabem que o cérebro só aguenta 5 minutos sem oxigênio e nós estávamos há 1 hora, né, lá.
Aí voltamos tudo de novo, entubamos a criança, droga, tudo isso. O menininho voltou a ter a respiração não espontânea, mas ele voltou a saturar normal, frequência cardíaca normal. Eu falei, gente, o que está havendo? Eu e a médica, a gente ficou assim, meu Deus, eu não estou entendendo o que está havendo. Aí eu olhei a pupila dele, voltou a reagir. Eu falei, gente, a medicina não explica isso. O que está havendo? Sabe? Doutora, eu ia perguntar exatamente isso para a senhora, porque nós Isso, estamos ouvindo o relato de uma médica que trabalha claro. apesar da vida pessoal, se a senhora tem uma religião ou não, nós estamos falando de uma médica dentro de um hospital que trabalha com questões técnicas, né, Isso, claro. com normas técnicas. Claro. A senhora, toda a equipe, né, diz que esse garoto ficou mais de 1 hora sem sinais vitais, né, até o Isso. encaminhamento para um atestado. De repente, a família entra para se despedir da criança, né? No Isso. colo da mãe, voltam os sinais vitais. Para quem tem fé, acredita-se em milagre, né? Na oração, o poder da oração. Mas de uma maneira técnica, doutora, a senhora disse a medicina não explica, mas a grande questão é que essa criança voltou a respirar e hoje está internada e todo mundo torcendo pela recuperação do pequeno Davi. Como que isso está sendo tratado dentro do hospital, né? Como que está sendo a frente agora de respostas a isso que aconteceu? Olha, eu só consigo acreditar no milagre, porque assim, a medicina não explica. Como eu falei, de 3 a 5 minutos o cérebro não aguenta ficar sem oxigênio, aí começa a parar tudo. E essa criança ficou mais de 1 hora, né? Ela ainda está viva, está entubada, o neurológico dela a gente não sabe. Hoje me mandaram uma mensagem que esse menininho já está tendo um reflexo de dor profunda, né? Porque eu avisei a plantonista lá de Franca o que aconteceu. Eu falei, eu não estava entendendo nada. Para mim, eu ia chegar lá, eles só iam constatar o óbito, que ele estava às custas de drogas vasoativas, como o pessoal já deve ter ouvido falar, adrenalina, noradrenalina. Mas não, ele está reagindo. Muita oração, muita oração. Eu acho que o poder da oração, o poder de Deus, eu acho que está acima da nossa técnica. É isso que eu quis mostrar no vídeo. A gente, inclusive, estava passando por um momento, às vezes, no hospital, de muita briga, de muita picuinha. E aí, por acaso, a administradora me pediu, faz um vídeo, doutora, só para mostrar para o pessoal o que aconteceu com o Davizinho, que ele voltou, o poder da fé dessa avó. Eu, inclusive, cheguei para a avó e falei, olha, o poder da senhora aqui, quem salvou essa criança não fomos nós, médicos, foi a senhora. Aí ela começou a dar um relato sobre Deus, que eu fiquei pior ainda. Comecei a chorar com essa avó, porque ela me falando que Deus não tem nada acima de Deus e que ela acreditava no retorno de Davi para casa, sabe? Então é uma coisa assim que eu não consigo explicar, te juro. Já vi muitos pacientes adultos, já vi vários relatos de pacientes que não tinham sobrevida nenhuma e que voltaram, mas comigo, assim, eu testemunhando tudo, vendo depois a pupila dele, ele voltando a respirar. Inclusive, a gente na ambulância mexia com o pezinho dele, ele mexia os olhinhos. Eu falei, mas gente, como é que pode isso? Nós estamos a mais de... Ele foi transferido 7 horas da noite, ele chegou morto no hospital, né? E 4h59 eu atestei o óbito dele, porque nada funcionava. E depois da oração dessa avó, da mãe, claro, né? E a avó é mãe do pai, não da mãe. A avó não chorou um minuto, a avó orava com força, com poder, sabe? Então, por causa disso que eu acredito, por causa disso que eu quis testemunhar o poder de Deus. A gente que é médico só acredita que tudo é a gente. Eu acho que tem um Deus ali em cima que é poderoso, muito melhor do que nós. Nós ajudamos, mas sem ele nós não somos nada. Ô, doutora, só para a gente finalizar, muita gente que deve estar em casa deve ter falado, mas será que não pularam algum procedimento técnico ali? Tudo foi seguido conforme todos os protocolos, né, doutora? O hospital atesta isso.
Isso, nós estávamos em 5 médicos. Nós estávamos com anestesista, nós estávamos com uma plantonista, nós estávamos com outro plantonista, aí depois chegou um outro médico, que ele faz parte do hospital, então nós estávamos em 5, né? E fora as enfermeiras padrão, que pegaram a ver, porque eu já tinha tirado o tubo, eu já tinha tirado o acesso venoso, nós fizemos tudo de novo. Então, vocês imaginam o estresse que nós passamos e a esperança de trazer ele de volta e todas as enfermeiras em volta dele chorando e orando, né? A avó é da Assembleia de Deus, né? Eu não faço parte da Assembleia de Deus, né? Não tenho nada, mas eu ali testemunhei uma coisa que eu acho que o poder da oração foi mais importante do que nós. Mas tentamos de tudo, graças a Deus. Doutora, ele está agora na cidade de Franca, é isso? O estado dele é crítico. O que a senhora tem de informação? Hoje me mandaram, claro, que o estado dele é crítico, a gente não sabe da lesão neurológica que ele tá. Me falaram que ele tá com edema muito grande de cérebro, o cérebro dele tá muito inchado, claro, mas a enfermeira acabou de mandar uma mensagem que ele está começando a responder a estímulos profundos, dolorosos. Então, vocês veem que coisa. Eu acho que mesmo que essa criança sobreviva com alguma alteração neurológica, eu acho que isso aí vai ser uma dádiva, um presente para essa mãe, porque além de tudo, tem o sentimento de culpa que eu acho, né? A mãe não queria deixar o menino sozinho, ela não queria fazer isso, ela não queria que o menino morresse. Então, só o fato dela estar lá